torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer informações do Gigante da Colina, porque saiu a notícia que o Barcelona formalizou uma proposta para o Vasco da Gama, né, pelo jovem atleta do Vasco, né, e um dos pilares, né, desse time do Vasco de 2025, um dos jogadores que tem mais visibilidade, né, e vem se destacando, que é o Ryan, né, que não é novidade para ninguém, né, que vive no mundo do Gigante da Colina, para ninguém que vive o dia a dia do Vasco. É a novidade que o Ryan seja o principal jogador, né, e o ativo mais valioso do Vasco, e desperta interesse de diversos clubes europeus, né, gigantes como Barcelona, Monaco, PSG, Liverpool, cara, quase que todos os clubes europeus aí tem olheiros, né, que estão olhando o dia a dia do Ryan, né, que vem acompanhando a carreira do jovem atleta do Vasco da Gama de 19 anos, né, que está na sua melhor temporada da sua carreira, né, esse ano de 2025. O Ryan só no Campeonato Brasileiro tem aí cerca de 11 gols, né? Isso já mostra a evolução que esse atleta vem tendo, né, o crescimento que o Ryan vem tendo, absurdo. Eu vou deixar minha opinião sobre essa proposta e também vou trazer outras informações que saíram relacionadas a essa proposta que o Barcelona fez para o Vasco da Gama, que é uma proposta que, no caso, é abaixo da multa rescisória, né? Essa informação veio do canal Colina em Foco, do jornalista Joel Silva. E tem outra informação aí, cara. Tem informação aí falando que essa notícia não tem procedimento, né? E a gente vai trazer aqui essas informações e eu vou estar deixando minha opinião. Também vou falar do Puma, que pode ter o seu contrato renovado com o Vasco da Gama, né? É um jogador que tem aí um certo otimismo, né, na renovação do Puma. O Puma tinha alguns empecilhos, né, com o Vasco da Gama, né? O empresário do Puma e o próprio Puma queria aí um reconhecimento, né, um aumento salarial, e o Vasco da Gama está entrando em acordo, né? As conversas estão em andamento e o Puma pode renovar com o Vasco da Gama para o ano de 2026 aí, né? Vai estender o contrato, vai ficar mais um ano, e essa informação vem lá do jornal O Terra, né? Do site oterra.com.br. Quiser dar um confere, tudo com fonte aqui para não deixar você achando que a gente está inventando informação, isso, aquilo, outro. Todas as informações aqui do nosso canal a gente traz com fonte, e eu vou estar deixando minhas opiniões sobre essas informações. O jornalista também, Lucas Pedrosa, também soltou essa informação da renovação do Puma. E é isso. Antes de começar o vídeo, né, a gente já praticamente já falou aqui, já andou meio caminho do vídeo, né, mas peço aquela colaboração sua, que é muito importante. Dá aquele like, compartilha esse vídeo para chegar a outros vascaínos, né, para aumentar o nosso alcance aqui na plataforma. E se inscreve se você não é inscrito, para estar acompanhando os vídeos, né, aqui do nosso canal, vídeos de informações, pré-jogo, pós-jogo. Isso também na medida do possível, né, quando a gente tem tempo para estar fazendo os vídeos, né, até porque a gente, no meu caso, né, eu tenho meu trabalho, né, tenho algumas metas e algumas obrigações, que tem dias aí que não tem como estar gravando vídeo, né. Tem época que a gente consegue dar aí uma sequência boa, né, de vídeos diariamente, né, mas tem época que o negócio fica um pouco apertado aí, né, vem alguns problemas também, e a gente tem que estar sempre ali resolvendo e acaba ficando sem tempo, beleza? E vamos começar aqui com o Ryan,
a informação aí do Joel Silva, né, do canal Colina em Foco. Não estou aqui para estar falando se a informação dele é verdadeira ou falsa, mas segundo o jornalista Joel Silva, o Barcelona fez uma proposta na casa aí de menos de 40 milhões de euros pelo atacante do Vasco da Gama, o Ryan. Essa proposta que o Barcelona fez seria aí uma proposta de menos de 40 milhões de euros, que é a multa rescisória do Ryan. Uma proposta que não agrada o Vasco da Gama, segundo o Joel Silva. E no caso, o Ryan sendo vendido para o Barcelona, ele ficaria no Vasco até o meio do ano que vem, né? É quando começa a temporada, né, na Europa para valer, né, no meio do ano. Agora na Europa é fim de temporada, né? É início de temporada, quer dizer, perdão. Então, segundo, né, o Joel Silva, o Barcelona formalizou, né, uma proposta oficial de menos de 40 milhões de euros aí pelo Ryan, e o Ryan ficaria no Vasco da Gama até o meio do ano de 2026, né? E o Vasco da Gama tem cerca de 70% dos direitos econômicos do Ryan, né? O restante aí é do Ryan e do próprio agente dele, né? Do seu empresário. Então, vamos supor que 30 milhões de euros aí o Vasco da Gama vendesse o Ryan pro Barcelona. O Vasco ficaria aí com pelo menos aí de 25 milhões de euros, ou até menos que isso, né? Se for botar aí os 30% que o Ryan tem direito, né, junto com o seu empresário, o Vasco ficaria aí com um pouco mais de 20 milhões de euros, que daria aí cerca de uns 150, né? Uns 150, deixa eu ver aqui, uma conta aqui básica, o euro tá 6, né? 6 vezes 2 ia dar aí mais ou menos aí uns 120 e poucos milhões aí de reais pro Vasco da Gama, né, limpo. O restante seria os 30% que ficaria com o Ryan e seu empresário. Enfim, na minha opinião, uma proposta muito baixa, né? Uma proposta fraca do Barcelona. Segundo, né, a fonte do Joel Silva, né, do canal Colina em Foco, isso tratando aqui a informação dele como uma informação verídica, né, uma informação verdadeira, e a minha opinião que seria aí uma proposta irrisória, né, uma proposta fraca, ridícula do Barcelona, se quiser pagar aí menos da multa rescisória, né, que o Ryan vale, menos de 40 milhões de euros, até porque o Ryan, né, ele já não é nenhuma promessa, ele já é uma realidade, né, um jogador que tem mantido ali uma certa constância, né, sempre fazendo gols, um jogador que é peça-chave do time do Vasco da Gama, né, e sem contar que seria uma perda muito grande nesse Vasco da Gama vendesse. O Ryan vai vender, né, ano que vem, do ano que vem não passa, o Ryan será vendido, mas vai ser uma perca muito grande, falando aqui tecnicamente, né, do time titular do Vasco da Gama, que o Ryan é o destaque, é o melhor jogador do Vasco nessa temporada de 2025. Então, na minha opinião aí, não venderia para o Barcelona por esse valor abaixo da multa rescisória, por mais que o Barcelona seja um time muito conhecido, né, um time vitrine do futebol mundial, né, vitrine aí do futebol europeu, um dos maiores times, um dos maiores gigantes aí do futebol europeu, na minha opinião. Barcelona até simpatiza um pouco com o Barça, né? Gosto do Barcelona, de muitos gigantes ali da Europa também, simpatiza, né? Como Chelsea, como Manchester United, Real Madrid. Não tem como não ver esses times jogar e não se encantar, né? Até porque os melhores jogadores estão na Liga Europeia, né? Principalmente ali na La Liga,
na Premier League, são as principais ligas aí do futebol europeu, né? Tem a Série A Team também, que eu gosto muito, apesar de não estar no mesmo nível dessas outras duas, né? Mas enfim, não venderia o Ryan para o Barcelona com esses valores, né? Por mais que ele ficasse por mais um tempo embaixo da gama até o meio do ano que vem, né? Os valores aí, na minha opinião, não condiz, né, com o que o Ryan produz e com o que ele ainda irá produzir no futuro, né? O jogador ainda vai continuar numa crescente, vai evoluir mais ainda, vai continuar fazendo muitos gols, vai dobrar, se Deus quiser, esse número de gols aí, né? Dependendo também do time baixo da gama, né? Que o time vem oscilando muito, e com isso também o Ryan vai oscilar junto com o time, né? Não tem como ele continuar tirando leite de pedra, né? Sendo ali o único jogador a fazer tudo, né? Fazer gols, a jogar. Se o time não chegar junto com ele, fica difícil, né? Então, é isso. Agora a gente vai trazer aqui outra informação para pontuar. Saiu ontem à noite, né? A notícia aí do canal Atenção Vascaínos, né? E segundo o próprio canal, segundo eles apuraram, né, a informação da proposta do Barcelona, e fontes dele, né, dentro do Vasco da Gama, falaram que o Ryan, no caso, ele não recebeu nenhuma proposta, né? O Vasco não recebeu nenhuma proposta pelo Ryan oficial, né? Segundo o canal aí Atenção Vascaínos, né, que apurou, e fontes lá do canal Atenção Vascaínos dentro do Vasco informaram, né, que não houve nenhuma proposta. Mas a gente também para pensar, né, que se houver alguma proposta oficial, né, do Barcelona, realmente, se tiver acontecido, essas informações aí irão ficar em sigilo, né? Em nenhum momento o presidente do Vasco, o diretor executivo, nenhum membro ali da diretoria vai chegar e vai explanar, né? Ou vai ficar falando antes da negociação ser concretizada, né? Até para não atrapalhar. Então eles vão ficar negando até o fim. Isso é o que eu acho, na minha opinião. Se realmente tiver acontecido aí a proposta oficial do Barcelona, né? Muitos jornalistas aí, né? Pessoal da internet, do YouTube, canais aí de Vasco, né? A imprensa vem pontuando aí, saiu até na ESPN, né? Que realmente houve essa proposta do Barcelona e é oficial, né? Então a gente tem que estar trazendo aqui todos os fatos para averiguar, para não estar falando besteira, né? E é essa informação aí do Ryan. Tem a informação, né, que é do Atenção Vascaínos, falando que apurou, né, pessoal lá dentro do Vasco, e não houve nenhuma proposta oficial, segundo o canal Atenção Vascaíno, né? A fonte deles lá dentro negou a proposta oficial do Barcelona pelo Ryan. E já no caso, os outros canais aí, né, até a imprensa e a ESPN, o jornalista Joel Silva, né, soltou essa informação. E tá aí, né? Contra os fatos não há argumento. E na minha opinião, acho que deve ter sim rolado aí alguma proposta do Barcelona, né? O Barcelona tá de olho, assim como outros gigantes europeus estão de olho. Mas pelos valores aí eu não venderia. E ponto final, essa é a minha opinião. Não venderia por menos de 40 milhões de euros. E o próprio canal Atenção Vascaínos tinha informado que o Ryan vai renovar com o Vasco, que a multa rescisória vai passar de 40 para 60 milhões de euros aí, né? O Ryan consequentemente vai ter um aumento no seu salário, né? E vai estender o contrato aí, pelo menos aí o contrato do Ryan vai até o fim de 2026. De repente ele prorroga aí até o fim de 2027.
segundo o próprio canal aí, Atenção Vascaínos. E agora a gente vai passar aqui para outra informação, né? A gente vai falar aqui do Puma. Lembrando que hoje tem jogo do Vasco. O Vasco vai enfrentar o Grêmio lá no Sul. A gente vai fazer também um vídeo de pré-jogo, né? Já porque o vídeo aqui tá ficando longo, eu não vou falar de Grêmio e Vasco da Gama nesse vídeo. Eu vou finalizar falando do Puma, né? Porque saiu a informação do site, né? terra.com.br, que o Puma Rodrigues, que é um jogador que está no plano, né, do Vasco da Gama, e o técnico Fernando Diniz quer contar com o jogador para o ano que vem. O Fernando Diniz já deu aval, né, para o Vasco da Gama renovar o contrato com o Puma, e as conversas já estão em andamento, né? Na outra ocasião que o Vasco fez uma proposta de renovação para o Puma, foi recusada, né? O empresário do Puma, se eu não me engano, junto com o atleta, recusaram a renovação, né? As conversas ali não teve um desfecho positivo, né, para o Vasco, e as conversas continuaram, né? E o Vasco da Gama está entrando em acordo com o Puma para renovar o seu contrato aí. O Puma vai receber um aumento salarial, né? O Puma, que está no Vasco desde 2023, o jogador veio para o Vasco, né, do Nacional Uruguaio, contratado. O Vasco pagou 10 milhões de reais, e o Puma está no Vasco da Gama até esse exato momento. O contrato dele vence até no final desse ano de 2025, né? Então o técnico Fernando Diniz já deu aval, e a diretoria do Vasco já está, o Ademar, né, que é executivo do Vasco da Gama, o competente Ademar, já está com conversas em andamento, né, com o agente do Puma Rodrigues aí, para ter aí uma extensão contratual do Puma até o fim de 2026. E o Puma Rodrigues vai ficar no Vasco da Gama. Ele que foi convocado, né, pela seleção uruguaia, não participou do último jogo da seleção uruguaia, né, voltou para o Brasil ontem e treinou ontem de manhã no CT Moacir Barbosa, e foi relacionado para a partida, vai ser titular contra a equipe do Grêmio. No jogo de hoje, né, lá em Porto Alegre contra o Grêmio, o Puma já viajou, né, com a delegação do Vasco da Gama, já se encontra lá no Rio Grande do Sul concentrado, e vai ser titular na lateral direita do Vasco da Gama contra a equipe do Grêmio lá no Sul. E o Puma Rodrigues vai estender seu contrato, né, vai renovar com o Vasco da Gama. Uma informação aí muito boa. E essa informação aí do Puma Rodrigues saiu lá no site terra.com.br. Quiser conferir, a fonte é essa. E eu, na minha opinião, gosto muito do Puma. É um jogador que muitos menosprezam, né, porque ele defensivamente deixa a desejar, né, tem ali alguns defeitos, né, mas ofensivamente ali ele é um coringa, né, joga como ponta, joga como um meia lateral direito, como meia lateral esquerdo, joga como lateral esquerdo, a posição de ofício dele é lateral direito, e eu gosto muito de jogador assim versátil. Eu acho que ele ainda vai ter muita utilidade no time do Vasco da Gama, né? É um jogador que atua em várias funções, e é um jogador que também tem ali, né, uns números bacanas, né? Tem 8 gols aí e 8 assistências com a camisa do Vasco. Muitos jogos, né? Mais de 50 jogos com a camisa do Gigante. Então acho que vale a pena estender por mais uma temporada com o Puma, né, até o final de 2026, com o lateral uruguaio Puma Rodrigues. E a gente não tem informações de quanto o Vasco vai pagar aí de salário, né? E é essa informação aí para finalizar o nosso vídeo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Tamo junto aí, fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.